Oi pessoal, então voltamos ao curso de probabilidade para falar sobre a lei dos grandes números e aí também o teorema central do limite. O que quer dizer isso? A imagem que isso passa está associada a grandes amostras, tá? Então, qual o comportamento de uma variável, por exemplo, a média amostral ou a variância amostral, para grandes amostras? Esse é o fruto principal de estudos nessa área. Bem, aqui tem um quadro em que a gente está tentando representar inicialmente o comportamento de uma variável para amostras pequenas, por exemplo, a uniforme. Então, eu quero gerar dados de uma distribuição uniforme e tem mais ou menos esse comportamento. Esse para o caso uniforme, esse para o caso exponencial. E se eu começar a somar variáveis, como é que isso se comporta? Então, se eu começar a simular, somar duas, três variáveis uniformes ou exponenciais, como é que isso vai se comportando? Então, aqui a gente tem um comportamento padrão de uma uniforme. E quando eu começo a somar duas, somar três, somar quatro, elas vão se comportando desse modelo aqui simétrico. Tanto no caso da uniforme, para minha coluna da esquerda, quanto na exponencial também vai começando a se comportar como um modelo normal. É estranho isso? Bom, pode parecer meio estranho, mas é o comportamento que realmente acontece quando a gente soma variáveis aleatórias. E construir uma média, na verdade, é somar e depois dividir por uma constante, que não muda o comportamento da distribuição. Então, esse é uma das mensagens principais dessa fala. Aqui nessa ilustração, a gente tem mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente tem uma distribuição uniforme, um quadradinho que aparece no início, para n igual a 1, uma amostra só. E conforme eu vou aumentando o tamanho da amostra, eu vou somando, ele vai passando de quadrado para triângulo. A distribuição triangular, na verdade, é a soma de duas uniformes. E depois vai ficando mais próximo, cada vez mais próximo da normal. Então, é esse comportamento que mostra aqui que realmente acontece. E a lei dos grandes números, focado nesse caso, um experimento, como se eu estivesse simulando a proporção de acertos ou de votos no candidato, mas particularmente o lançamento de uma moeda honesta. Então eu estaria simulando com P igual a meio, e a cada etapa eu vou somando uns ou zero. 1 se deu cara, 0 se deu coroa, e ao longo de um certo percurso ela vai se aproximando do resultado esperado, que é a proporção meio, probabilidade meio no caso. Então vocês podem simular isso e vão ter sempre o mesmo resultado. Às vezes vai se aproximando, depois se afasta, depois vai de novo. Então, esse é o comportamento que é utilizado e muito nas pesquisas eleitorais, por exemplo. Sabendo que quanto maior a proporção, maior o tamanho amostral, maior é a proximidade da média amostral ou proporção amostral, que é a mesma coisa quando a proporção o caso é dicotômico, ou seja, 0 e 1 é Bernoulli, então a gente tem uma média amostral que é equivalente à proporção amostral. Ok? E mais ainda, ela de fato converge de forma que, se eu estipular um erro máximo, a partir de um certo n, esse valor vai ficar dentro desse erro máximo, intervalinho ali, com a probabilidade que eu desejar. Ou seja, a partir de um n muito grande, ele vai convergir, vai ficar esse percurso sempre próximo, sempre entre os intervalos que eu desejar, que é uma possível interpretação do erro nas pesquisas para a determinação do tamanho da amostra. Bom,
Vocês podem achar esse material em vários sites, tem resumos importantes no próprio Wikipedia, no Portal Action e muitos outros, tem muito material sobre isso, porque realmente é de uma curiosidade muito grande. E ela é usada em muitas simulações, porque simulação na verdade, a gente repete o mesmo experimento N vezes, e em cada um vai ser, digamos, sucesso ou fracasso, se conseguiu ter o evento ou não, por exemplo, coincidência de aniversários. E no final a gente pega uma frequência relativa. Então a proporção a gente adota inicialmente que a frequência relativa do evento A é uma boa estimativa para a probabilidade associada ao evento. E na verdade é tomada como limite, quando o tamanho da amostra tende a infinito, da proporção amostral de sucessos do evento A. E a gente precisa verificar que isso de fato converge para a verdadeira probabilidade que a gente quer, digamos, que tenha a probabilidade P. Aqui, de novo, eu fiz um percurso para muitos, isso é um código R, eu fiz um percurso para muitas realizações e ao longo do tempo, do número de realizações, vai se aproximando do meio, que é a proporção de sucessos, no caso de uma moeda honesta. Essa aqui é uma ilustração, então em cada retirada da bola, vermelha ou azul, vai contando aqui, então é uma moeda honesta, a gente espera que dê meio, e aqui vai, conforme eu vou fazendo experimentos, eles vão se comportando cada vez mais próximo de meio. Então, é essa a ideia. E nessa figura, de novo, no início começa muito instável, porque o tamanho da amostra é pequeno, tal como aqui, começa muito estável, mas conforme o andar do experimento, aí os resultados amostrais vão convergindo. Essa palavra convergência realmente é muito forte. Vai convergindo para o valor esperado do nosso parâmetro, ou a nossa distribuição limite. Bom, esse é um tópico bem técnico, tem várias demonstrações, não é o nosso objetivo percorrer as demonstrações aqui, ficam como leitura, mas tem dois resultados que são importantes, que servem também, importante citar, que servem para boa parte das demonstrações. Então está aqui, seguindo o livro, nas demonstrações e exercícios deste capítulo, usaremos repetidamente as desigualdades de Chebyshev e o lema de Borel-Cantelli. Tá? O lema de Borel-Cantelli, que na verdade já foi visto no início da discussão, afirma que se eu tenho uma sequência de eventos, tá? No mesmo espaço de probabilidade, onde o enésimo evento tem probabilidade de sucesso, digamos, Pn, para todo n maior ou igual que 1, nós temos, se a soma dos Pns, tá? Ao longo dos experimentos, do tempo, for finita, isso quer dizer que a partir de um tempo esses PNs ficaram extremamente pequenos, tal que a soma já não contribui significativamente para a soma geral. Então a soma decai muito rápido para poder ser finita, tá? Para a soma ser finita. Então nesse caso, o P de Lim sup de AN, que a gente pode ler como P de AN infinitas vezes, é igual a zero. Por que infinitas vezes igual a zero? Porque a partir de um momento a probabilidade é tão pequena, como eu falei, decai muito rápido, a probabilidade é tão pequena que não acontece mais. Então, não vai acontecer infinitos dos ANs. Vai acontecer para o A2, para o A5, para o A20, para o A45, para o A90, sei lá, mas uma hora para. Então, no enésimo vai ter um último experimento que a partir dali não tem mais sucesso. E o ponto 2, se a soma der infinita e os ANs são independentes, então a probabilidade de AN infinitas vezes é 1. Sem independência, isso não vale nada aqui.
Por quê? Porque o meu experimento, digamos, eu estou no campo de futebol, meu experimento é acertar com um laser lá o meio do campo. Exatamente o meio, põe uma bola de golfe lá e tem um raio laser aleatoriamente. A probabilidade é muito pequena, muito pequena. Pode se associar com jogar na Mega Sena, muito pequena. Mas se o laser tiver torto e ele tiver só numa região, então a probabilidade pode ser pequena, é positiva, eu vou somar infinitas vezes, vai dar infinito, mas ele nunca vai acertar o meu alvo. Por quê? Porque ele está... Os eventos são dependentes, ele não está completamente aleatório. Então, nesse caso, os eventos seriam dependentes. Mas se for totalmente independente, uma hora ele vai acertar a bolinha, depois vai demorar de novo, outra hora ele vai acertar de novo, ele vai demorar, depois em algum outro momento ele acerta de novo. Então assim vai. Então, eventos infinitos vão ter infinitos acertos na bolinha. Sem essa palavra independência não vale nada. E outra desigualdade de Chebyshev, que tem o seguinte enunciado: seja x uma variável aleatória não negativa, tá? Então o valor esperado existe, tá? E considere um número a positivo também, tá? Então a probabilidade de x ser maior ou igual que a, ou seja, de x está no extremo, é menor ou igual que a esperança de x dividido por a. Então, um resultado facilmente demonstrável e bem útil em muitas situações. Então, essa é a desigualdade básica de Chebyshev. E a desigualdade clássica de Chebyshev, que é usada, essa envolve, na verdade, a esperança, a básica envolve a esperança, e a clássica envolve a variância. E diz que estabelece que para x uma variável aleatória, já não diz que precisa ser positiva ou não negativa, como queira aí, com variância finita, e qualquer t positivo, o t assume o papel do a aqui, então a probabilidade da diferença entre a x e a média, ou seja, o desvio, maior ou igual que t, é menor ou igual que a variância da variável dividido por t ao quadrado. Então esse é um resultado muito útil que serve para qualquer tipo de variável. Qualquer tipo de variável. Tá? Bom, agora vamos falar efetivamente nos convergências e tipo de convergência. Existem vários tipos de convergência. E tudo que a gente fala, quero convergência, tem que dizer, mas qual o critério? Então, os tipos de convergência estão baseados em critérios. Posso falar na convergência considerando a probabilidade, outro considerando a esperança, outro pensando na distribuição por completo. Então, é o que diferencia os tipos de convergência. Então, convergência em probabilidade tem o seguinte enunciado: a sequência xn tem convergência em probabilidade para x, se para qualquer epsilon positivo, nós temos que a probabilidade da xn menos x, ou seja, eu estou que xn converge para x. A probabilidade desse erro em valor absoluto ser maior do que epsilon vai para zero, ou seja, no limite é zero. Então, probabilisticamente, as duas são equivalentes. Então, a notação xn converge para x em probabilidade, tem uma seta de convergência e tem um pezinho aqui em cima. Será usada para indicar essa convergência, que também é denominada de convergência fraca. É denominada de convergência fraca. Eu estou dizendo que, probabilisticamente, as duas estão muito próximas, mas na verdade eu não posso garantir que uma converge para a outra efetivamente. Não posso. Mas em termos probabilísticos elas estão tão próximas quanto a gente queira. Basta tomar um tamanho de amostra muito grande. Então, exemplo seja xn com distribuição Bernoulli de parâmetro Pn, com Pn igual meio elevado a n. Então a gente está vendo que não são identicamente distribuídas, então o n, quando o n aumenta, a probabilidade
vai para zero. Então a gente espera que depois de um tempo, como a probabilidade vai para zero, a probabilidade de sucesso vai para zero, então essa variável xn convirja para a variável zero, x igual a zero. Quando a variável é uma constante, a gente diz que ela é uma variável degenerada. Degenerada. Então é uma variável constante. Então tem a Bernoulli com probabilidade Pn, dada por isso daí. Temos para epsilon positivo, a probabilidade de xn menos zero maior ou igual que epsilon, pela desigualdade básica de Chebyshev, é menor ou igual que a esperança de xn sobre epsilon. Mas a esperança de xn é o próprio p, que é 1 meio elevado a n. Então isso aqui converge para zero quando n vai para o infinito. Tá? Então, posso dizer que a variável xn converge em probabilidade para zero, como está aqui. Outro tipo de convergência. Lei forte, a convergência quase certa, convergência também chamada de convergência forte. O quase certo se representa por QC, ou com ponto, sem ponto às vezes, ou em inglês, almost surely, AS. Tá? Então, a sequência xn tem convergência quase certa para x se existir um conjunto A na sigma álgebra, tal que P de A igual a zero e xn converge para x no complementar, quando n tende a infinito. Ou seja, no conjunto em que não converge, tem probabilidade zero. Fora desse conjunto que não converge, todo ele converge, mas onde ele não converge, tem probabilidade zero. Usaremos a notação xn converge quase certamente para x para indicar essa convergência. Ela também é denominada de convergência em quase toda a parte ou convergência forte. Tá? Onde escapole, onde não funciona, tem probabilidade zero. A convergência quase certa permite que alguns pontos de ômega escapem do critério de convergência. Entretanto, o conjunto desses pontos precisa ser negligenciável em termos probabilísticos. Isto é, sua probabilidade deve ser zero. Outro tipo de convergência em média, ou em média R. A sequência tem convergência em média R, também chamado em LR. Alguns livros denotam por LP, em vez do R tem P. Se limite, quando n tende a infinito, da esperança do xn menos x a r elevado a r é igual a zero. Então, uma convergência de momento, no caso aí. O momento dela, uma convergência em média. Indicaremos por xn converge em R, em média R, por esse tipo de convergência. Para R igual a 2, temos a convergência em média quadrática. Convergência em média quadrática é um dos casos mais utilizados. Convergência em distribuição. Tá? Outro tipo, aí já não fala pontualmente nas probabilidades, não fala em momento, o valor médio, já vai na distribuição da variável. Seja xn e x variáveis aleatórias com funções de distribuição fn e f, respectivamente, diremos que xn converge em distribuição, ou em lei de probabilidade, né? Para x, se para todos os pontos em que f é contínua, tivermos que o limite da fn de x é igual a f, ou seja, as distribuições da sequência, tá, convergem para a distribuição de x. A notação usual é xn converge em distribuição para x. Então, usando o desenho de distribuição. Tem livros que põem um D maiúsculo. Esse aí, nosso livro-texto, botou um D minúsculo. E quais os tipos, qual implica em qual?
nós temos que a convergência, tanto a convergência quase certa aqui, funcionando, ou a convergência em média R funcionando, então vai significar que a convergência em probabilidade também funciona. Então essas são mais fortes, e aí, se estiver satisfeita a convergência quase certa, está satisfeita também a convergência em probabilidade. E essa implica também convergência em distribuição. Tá? Essa é a mais fraca de todas. O principal é guardar essa relação, porque com ela você garante. Algumas convergem em distribuição, eu não posso garantir que converge em probabilidade, eu não posso garantir que converge quase certamente e nem em média. Mas convergir quase certamente, então eu posso garantir que converge em probabilidade e converge em distribuição. Bom, eu estou falando em sequências de variáveis que convergem. Mas se eu pensar em funções dessas sequências? Xn converge, mas se eu pensar em raiz de xn, também converge? Então, esse é um resultado muito forte que diz que sim, havendo convergências das variáveis, também tem de funções dessas variáveis. Então, as funções contínuas, particularmente, preservam convergência. Então, para k maior ou igual que 1, seja xn uma sequência e x de vetores aleatórios k-dimensionais com função de distribuição conjunta f. Então, vale para o caso k-dimensional, vale para o caso unidimensional geral. Seja g uma função de Rk em R contínua. Então, se xn converge para x em quase toda parte, ou em probabilidade ou em distribuição, o mesmo ocorre com g de xn. Tá? Converge para g de x no mesmo modo de convergência. Então, se xn converge para x em quase toda parte, ou seja, quase certamente, g de xn vai convergir quase certamente também para g de x. Uma aplicação simples da proposição dessa permite avaliar a partir do que ocorre com xn a convergência, por exemplo, de xn ao quadrado, ou de uma transformação linear de xn para A e B constantes. Por exemplo, se xn converge em distribuição para normal 0,1, então xn ao quadrado converge em distribuição para normal 0,1 ao quadrado. Ou se xn converge quase certamente para uma constante, então xn exponencial de xn converge quase certamente para constante exponencial da constante. Então, bem legal esse resultado. E utilizando a função soma, uma g de xy igual a soma, nós temos um teorema um teorema muito forte, que diz que se xn converge quase certamente para x, yn converge quase certamente para y, então xn mais yn converge quase certamente para x mais y. Se essa convergência for em probabilidade, o mesmo argumento se aplica. Então, xn converge quase em probabilidade para x, yn converge em probabilidade para y. Eu posso garantir que xn mais yn converge em probabilidade para x mais y. Claro que poderia ser subtração também, então, porque afinal eu posso usar a sequência menos yn para exemplificar. Considere agora que xn converge em distribuição para x e yn converge em distribuição para y. Então, vale para convergência quase certa, vale para convergência em probabilidade. E para distribuição? Será que xn mais yn converge em distribuição para x mais y? Eu não posso afirmar. Não é possível afirmar de forma geral. Claro que boa parte das vezes sim, mas de forma geral não se pode afirmar com a mesma segurança.
Então, xn convergindo em distribuição para x, yn convergindo em distribuição para y, não implica que xn mais yn converge em distribuição para x mais y. Tá? Não implica. Tem uns casos muito triviais, que é tomando yn igual a menos xn, e aqui seria uma distribuição e aqui seria a distribuição nula, para exemplificar. Mas tem outros exemplos. Bom, também tem um teorema de Slutsky que vai no mesmo caminho, mas mistura duas formas de distribuição. Então, sejam xn, uma sequência xn e yn, duas sequências de variáveis aleatórias, tal que xn converge em distribuição para x e yn em distribuição para y, em que y é uma variável constante real. Então, distribuição para uma variável degenerada. Então, temos as seguintes afirmações. Xn mais yn converge em distribuição para x mais y. Tá? Converge em distribuição. Ou seja, o que predomina aqui vai ser a convergência mais fraca dentre elas. A distribuição é mais fraca do que probabilidade. Xn mais menos yn converge em distribuição para x menos y. O produto das duas, xn vezes yn, converge em distribuição para o produto xy. E se yn não for uma variável identicamente nula, não for uma variável degenerada, então xn sobre yn converge em distribuição para x sobre y. Então, na verdade, ele está se tratando da soma, diferença, produto e quociente. O único cuidado aqui é no quociente para a variável denominador não ser degenerada em zero, não ser identicamente nula. Esse teorema é muito legal. Exemplos. Então, considere x1, x2, xn variáveis aleatórias independentes com distribuição normal, média, μ, sigma 2. Então, eu estou olhando para uma amostra aleatória. Tá? São variáveis I e D, independentes e identicamente distribuídas. I e D. Podemos pensar que essa sequência constitui uma amostra do modelo indicado. Relembremos que a média amostral é dada por soma dividido por n, e a variância amostral é dado por esse termo aqui, 1 sobre n menos 1, somatório dos desvios ao quadrado. A variância amostral, mesmo que eu botasse n aqui, ela continua tendo as mesmas propriedades, porque olhando no limite, n e n menos 1 têm o mesmo impacto. Mas se eu botar n-1, essa variável aqui, o valor esperança dessa variável é o próprio sigma 2. Se eu botasse n, não daria o sigma 2. Então, com o n-1, ela passa a ser uma variável sem vício, tá? Não viciada. Então, vamos verificar que S2 converge, variância amostral converge para a variância populacional em probabilidade. É possível verificar que n-1 S2 sobre sigma 2, o A de amostral, se eu omitir, não tem problema. n-1 S2 sobre sigma 2 tem distribuição Q quadrado com n-1 grau de liberdade, e dessa forma a variância da Q quadrado é 2 vezes o grau de liberdade dela. Tá? Portanto, a variância aqui, se eu quiser a variância só de S, eu vou passar esse termo ao quadrático para fora, esse ao quadrático para fora. Então, vai ficar que variância de S2 é 2 sigma quarta n-1. Que quando n vai para o infinito, isso aqui vai para zero. Então, pela desigualdade de Chebyshev, para qualquer epsilon positivo, a probabilidade de S2 menos sigma 2 maior que epsilon é menor ou igual que a variância do S2 sobre epsilon ao quadrado. Isso aqui vai para zero. Tá? Portanto, a variância amostral converge para a variância populacional. Tá? Esse é um ponto.
Outro. A variável aleatória Tn-1 definida por aqui o desvio em cima, embaixo eu só estou substituindo se isso aqui fosse x barra menos mi sigma sobre rn, isso teria uma distribuição normal, 0, 1 ainda. Mas aqui eu estou substituindo a variância populacional, que eu não conheço, pela variância amostral. Tá? Isso tem distribuição t de student com n-1 grau de liberdade. Na verdade, eu posso escrever isso aqui como uma normal 0,1 em cima, dividido pela raiz de 1 aqui quadrado, dividida pelo seu grau de liberdade. Tá? É a definição padrão de uma variável aleatória com distribuição aqui quadrada. Para o comportamento limite, nós temos que Tn-1 converge a distribuição para normal 0,1. Tá? É até óbvio quando a gente considera que, já que a variância amostral converge para a variância populacional, então o desvio padrão aqui, amostral, converge para o desvio padrão populacional. E aí a gente teria a normal. Então, para verificar esse resultado, observe que xn menos mi, x barra menos mi sigma sobre rn tem distribuição normal 0,1, independente de n. Logo, isso aqui converge em distribuição efetivamente para uma normal 0,1. Tá? Sendo x normal, isso aqui é uma convergência exata, né? Nem distribuição. Convergência tem a distribuição normal 0,1. Também temos que raiz, tá vendo, da variância amostral dividido por sigma 2 converge para 1, em probabilidade, converge para um número real. Por ser uma função contínua, a raiz uma função contínua de uma quantidade que converge em probabilidade. Aplicando o teorema de Slutsky, vem que se eu pegar a expressão do Tn-1, eu posso reescrever aqui como a normal 0,1 em cima e aqui embaixo a raiz daqui quadrado. Faltou aqui só dividir em ambos os casos pelo respectivo grau de liberdade, não precisa aí, que aqui já tem a convergência. Então isso converge para a normal 0,1. Indicando que para valores grandes de n, a distribuição t de student pode ser calculada aproximadamente pela distribuição normal padrão. Ok? Então essa variável t de student converge para a distribuição normal padrão. Se a gente plotar as duas, se a gente fizer um gráfico das duas, a gente vai ver que a t ela tem mais massa nas caudas, tem caudas mais pesadas, como a gente fala. E a normal decai mais rápido. Mas quando n aumenta, então a própria t ela vai caindo e vai ficando equivalente à normal. Inclusive as densidades, ou seja, os histogramas ficam muito parecidos. Bom, de forma geral, lei dos grandes números, a gente tem a definição padrão, definição da lei dos grandes números, seja x1, x2, uma sequência infinita de variáveis aleatórias com esperança finita, e seja Sn a soma dessas variáveis. Então a sequência satisfaz a lei fraca dos grandes números se Sn sobre n menos o valor esperado convergir em probabilidade para zero. Então, se satisfizer essa condição, tá? Aqui é como se fosse a média amostral, mas como aqui o resultado é mais geral, então fica Sn sobre n, converge, é a mesma coisa que dizer que Sn sobre n converge em probabilidade para o valor esperado de Sn sobre n. Tá? Então aqui a improbabilidade é a lei fraca e a lei forte dos grandes números se essa convergência é quase certa. Tá? E aí foram criadas várias versões das leis dos grandes números,
algumas supondo a esperança finita já estava uma exigência, mas supondo que são independentes, supondo que tem a mesma distribuição. Então foram criadas várias versões dessa para dizer se satisfazia a lei fraca ou a lei forte. O importante é garantir a convergência, mas em que condições essas convergências podem ser garantidas? Então, seja xn variáveis aleatórias I e D, ou seja, independentes e com a mesma distribuição, identicamente distribuídas, e com esperança finita μ. Então, xn, a sequência xn satisfaz a lei forte dos grandes números, isto é, Sn somatório de xis, Sn sobre n converge certamente para μ. Então, qual é a condição aqui? Esperança finita já estava e elas são independentes e identicamente distribuídas. Então, sendo I e D com esperança finita, a gente pode garantir que existe convergência quase certa, a mais forte de todas. Tá? Então, esse é o principal resultado. E tem outras versões, tem várias versões dessas leis, inclusive de Kolmogorov. Tem a primeira, tem a segunda. Então, de forma geral, a lei fraca de Bernoulli, considerando as expressões, as variáveis que têm distribuição Bernoulli, se elas forem independentes, então eu já posso garantir que satisfaz a lei fraca. Para garantir a lei fraca de Chebyshev, eu preciso que elas sejam independentes 2 a 2 e ter variâncias finitas e sejam uniformemente limitadas. As variâncias sejam uniformemente limitadas. As variáveis sejam uniformemente limitadas. Lei fraca de Quintini é outra lei que precisa que sejam I e D, também com média finita. Tem a lei forte de Borel, que apenas exige que sejam Bernoullis, de parâmetro P independentes. Tá? Vejam aqui, exigência a mesma e fizeram demonstrações diferentes. A primeira lei forte de Kolmogorov, tá? Que pede que exige que sejam independentes com média finita e que a soma das variâncias dividido por n ao quadrado seja finito. Ou seja, ser finito quer dizer que a partir de um tempo essa parcela se torna negligenciável, extremamente pequena. Ou seja, conforme n cresce, a variância vai ficando tão pequena que ela não soma mais nada nessa parcela e fica finito. A variância é menor do que esse fator n ao quadrado, muito menor. E a lei forte Kolmogorov, essa daí, do lado, que basta que sejam I e Ds com média finita. Tá? Kolmogorov e Quintini com as mesmas condições, demonstrações diferentes e é importante acompanhar para os curiosos. Bom, e agora falando sobre o teorema central do limite, que agora, além de convergir, converge para a distribuição normal. Então, quando a gente faz experimentos aí, a pergunta é, a gente pode errar para baixo, errar para cima, mas será que o erro para cima é equivalente ao erro para baixo? E como é que esses erros se comportam? Se fosse uniforme, mesmo erro para cima, erro para baixo, mas seria uniforme. Alguém pode dizer, não, mas eu acho que erros grandes têm uma probabilidade muito menor, então já dá a entender de que os erros têm distribuição similares à normal. Mas será que seria normal mesmo? Por isso que diz que a distribuição normal é a mãe das distribuições, porque a soma de variáveis se aproxima cada vez mais da normal. Bom, então o teorema central do limite para variáveis I e D, independentes e identicamente distribuídas, tem a seguinte versão. Então, seja xn uma sequência de variáveis independentes, identicamente distribuídas e com esperança μ e variância
finita sigma 2. Então, para Sn dado pela soma, nós temos que Sn menos o valor esperado de Sn, que é n vezes μ, dividido por sigma raiz de n, que é o desvio padrão de Sn, converge em distribuição para a normal 0,1. Então, é o que a gente tem aqui. Essa exemplificação começa com um quadrado, que é uniforme, uma uniforme, aí 2 uniformes já fica triangular, e a partir de 3 uniformes já vai se aproximando cada vez mais da normalidade. Tá? Fácil construir esse tipo de simulação. Para o caso Bernoulli, tem um teorema central do limite de Mouvre de Laplace. Esses dois caras tiveram demonstrações, na verdade, em separado, depois se uniu. Então, sejam xn, n maior ou igual que 1, variáveis aleatórias independentes, seguindo o modelo Bernoulli de parâmetro p. Portanto, a média, que é a esperança de xn, vai ser p, e a variância é p, que multiplica o menos p, da Bernoulli. Então, se eu pegar Sn, soma de variáveis, nós temos que Sn menos np, dividido por raiz de np ou menos p, converge em distribuição para a normal 0,1. Então, aqui é o caso específico de normais de Bernoulli, ou seja, variáveis aleatórias assumindo dois valores, zeros e uns. E mesmo assim, a soma dessas variáveis converge para a normal 0,1. A gente sabe que a soma de Bernoulli é binomial. Isso já é uma dica de que a binomial se aproxima cada vez mais da normal. Em alguns lugares é representado por raiz, essa expressão, tá? É a mesma dessa daqui, ó. Raiz de n x barra menos μ sobre sigma. Tá? Então, de novo, Sn sobre n, se eu dividir tudo por n, vai dar essa daqui. Então, converge para normal 0,1. Alguns livros preferem usar essa expressão. Raiz de n, x barra menos μ, dividido por sigma. Tá? Bom, não está aqui, mas isso aí vem do fato de que a distribuição da média amostral tem esperança μ e variância sigma 2 sobre n. Variância sigma 2 sobre n. Bom, como eu falei, aí tem uma aproximação normal para a binomial, já que a binomial vai se aproximando da normal. Então, em muitas situações, nós podemos aplicar a essa aproximação. Então, nessa aproximação, a consequência direta, o teorema central do limite, é que podemos calcular de forma aproximada distribuições binomiais com o uso da distribuição normal. Então, quando o n é grande, você muitas vezes não consegue calcular a distribuição binomial exata. E aí a solução é pela normal. Então, para esses exemplos aqui, n igual a 200, p igual a meio. Se eu quiser calcular a probabilidade exata, a probabilidade de Sn da soma variar entre 95 e 105, deu 0,56325. Se eu usar a aproximação normal, um erro absoluto sem uma correção, o que é essa correção? Essa correção é esse meio aqui. É porque, na verdade, tem um histograma e como a distribuição normal é contínua e a discreta, que é a binomial, ela é formada por histogramas e a distância é 1, porque a binomial assume valores no 0, 1, 2, então eu posso pegar metade dos intervalinhos a mais para compor a aproximação. Então, sem a aproximação, sem um meio, que é a correção de continuidade, chamada correção de continuidade, a diferença entre a normal e a binomial deu 0,001003. E usando a correção meio, então ficou muito menor, 0,00006.
Veja que diminuiu o erro. Se pegar n igual a 500, p igual a 0,1, são só 3 exemplos. Tá? Então, sem a correção já deu 0,014, diferença razoável, e com a correção deu 0,00966, menor. E para n igual a 100, p igual a 0,03, diferença deu 0,01186 e foi a menos da metade quando aplicada a correção. Então pode-se observar que a correção de continuidade melhora bem a aproximação. Bom, e usando o R, fazendo aquilo lá, se eu quiser usar o R para checar, para verificar isso. Tem um código aqui, por exemplo, que eu estou somando uniformes, mas poderia somar exponencial, somar qualquer coisa. Então eu estou definindo aqui um certo número de variáveis e eu quero somar, por exemplo, 2 ou 3 uniformes 01. Aí vocês podem olhar o código para ver o detalhe. Então aqui eu usei soma de duas variáveis aleatórias uniformes 01. A soma de duas dá distribuição triangular. Então aqui em preto eu tenho a distribuição triangular. Como eu gerei muitos pontos e aí eu plotei a densidade que deu esses pontinhos pretos aqui, os pontos mesmo, e aí a reta aqui preta é a densidade da uniforme mesmo, para ver que está batendo com a densidade do uniforme. E a vermelha é a normal. Então, a aproximação ainda bem pobre. Quando eu somo já 3 uniformes 01, então já não dá triangular, ela já fica muito mais próxima da normal, mas percebam que aqui ela está mais baixa e sobra um pouco de massa aqui, não dá aquela aproximação tão boa. Se eu somar 5, 10, basta trocar esse número aqui e rodar o código. Aí vai ficar cada vez mais parecido com a normal 01, mostrando efetivamente a convergência. Tá? No caso, desculpe, não é a normal 01, eu estou somando simplesmente. Então não estou padronizando, mas a soma converge para a normal. A soma, tá? E se eu padronizar, converge para a normal 01. Bom, então é isso. Em suma, eu consigo concluir com tudo isso que a média amostral, que é usada em pesquisas eleitorais, tudo é a média amostral ou proporção, quando o resultado é Bernoulli. A média amostral é uma variável aleatória e converge fortemente para a normal 01, quando padronizada, ou seu valor específico converge para o parâmetro de interesse. Então disse que ela é assintoticamente normal. Tá? Vale de forma geral, a média é assintoticamente normal, a soma é assintoticamente normal. Aqui o enfoque é trabalhar com a média. Em suma, raiz de n, x barra n menos μ sobre sigma converge para a normal 01. Tá? Em suma, a variável padronizada. Em qualquer caso, eu posso dizer que a média amostral tem distribuição assintótica, o Azinho de assintótico normal, com uma média μ e variância sigma 2 sobre n. Tá? E também com tudo isso eu tenho que x barra n converge quase certamente para μ. Olhando só o valor esperado, que é μ, então x barra n converge quase certamente para μ. Então aqui é uma simulação de lançamentos equivalente a lançamento de dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, com a mesma probabilidade. Então a média vai ser 1 mais 6 sobre 2, dá 3,5. Então a linha vermelha, dá 3,5. Então se eu fizer aí 10.000 lançamentos, então eu plotar uma distribuição, eu vou ter aproximadamente isso daqui. E quando eu fizer, for aumentando o tamanho da amostra, aqui, na verdade, foram 20 e aqui foram 2.000. Então, a distribuição, esse valor médio, para cada amostra eu obtive um valor médio, e aí vai ficando cada vez mais em torno do valor real, ou seja,
a média amostral, que é 3,5, a média populacional é 3,5, então a média amostral vai ficando cada vez mais próxima. Em suma, esse é um resultado muito forte que é extremamente aplicado em muitas pesquisas eleitorais, análises estatísticas de forma geral. É um dos resultados mais fortes na área de estatística que existe. Bom, basicamente é isso. Então a gente fecha aqui com essa parte de lei dos grandes números e teorema central do limite, tá? Muito usado em simulações, porque a gente quando simula, a gente na verdade está olhando para uma proporção em termos de frequência relativa, é uma média amostral, e esse resultado garante que os resultados das nossas simulações convergem para os valores populacionais teóricos, tá? É isso. Até a próxima.